Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como o rei dos bantus e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Ambuíço, Tade de Ante de Missi, de King is Life. Saudações a todos que me acompanham, daqui em Gunza, Irimaia, Luzingo Milele, o conselheiro do grande rei dos Bantu, Tade de Ambuíço, Tade de Ante de Missi, o enviado e a chave da elevação do nosso povo na terra e a destruição dos reinos pagãos. Vamos dar a continuidade da história que originou os surgimentos dos atuais sub-reinos que se encontram no nosso reino, isto é, desde os Camarões até a Zânia, que é a África do Sul, e da costa Atlântico e até a costa do Oceano Índico. Esta é a segunda parte da verdadeira história do surgimento dos reinos do povo Bantu. Na subdivisão desse reino, o Zulu foi o primeiro a sair e criou o seu próprio reino, comandado por ele e seus irmãos, e nomeou o reino por seu nome Zulu. Ndonga ou Ndongo era a pessoa que dirigia ou cuidava da administração e alimentação do reino Lunga. E Matamba era o encarregado das vestimentas de todo o reino, e que tempos depois também se desentenderam e se dividiu por causa da ganância e da injustiça, e cada um foi construir o seu reino. O outro que saiu depois do Zulu foi o Luango. Ele atravessou o rio Zadi e ocupou o norte de Congo, chamado Angola, como Brazzaville, Gabão, Guiné Equatorial, que é a terra de Ilho Salama, e construiu o seu reino. E ele se atribuiu o título de Moa Luango, que centenas de anos depois se dividiu em três partes, a saber, Kakongo, Ngoyo e o próprio Luango. Mas antes dessa divisão, o seu reino também recebeu o mesmo nome de Moaduango. E os reis desse reino usavam os seguintes títulos: Mwene, Mani, Mfumo e Ngana. O rei, dotado de ciência, fez isso para não ser submetido por aqueles que carregavam o título da realeza antes dele. No decorrer do tempo, um dos seus netos mudou o nome do reino para Bassa Congo, tentando voltar assim o nome que todo o reino tinha no passado quando vieram do Egito pelas mãos de Zambitata nas asas de Mbemba Zulu, Maza, o legislador divino do povo Ntu, o povo Bantu, e entre eles esse foi o maior reino construído na época. O terceiro a se separar do reino Lunga foi Chiseng, que ocupou o leste de Congola e o nordeste da Zâmbia. Ele saiu com Katoko e Ndonga, e os juntos construíram o seu reino e o chamaram de Chokwe. E nessa época Lunga ficou com Matamba. Não durou muito tempo, o Katoko e Ndonga se dividiram com o Chiseng, e cada um também foi construir o seu reino. E Chokwe mudou o nome do seu reino de Chokwe para Lunda Chokwe. Katoko foi construir o seu reino e o chamou pelo seu reino do Katoko. Tempos depois, um dos seus filhos fez golpe no reino e assumiu o trono, e mudou o nome do reino de Katoko para Bailungu. E o nome desse rei era chamado de Mulungu. O primeiro rei deste reino era chamado de Mulungu. Não levou muito tempo, Matamba, Mulungu, Ndonga foi fazer aliança com Mwaduango para lhe auxiliar a construir o seu reino, e ele passaria a lhe pagar tributos. E Mwaduango aceitou ajudar seu irmão Ndonga, e construiu assim o seu reino de Ndonga, e recebia tributos na parte do reino Ndonga. Mwaduango recebia tributos na parte do reino de Ndonga. Não levou muito tempo, Matamba também se dividiu do Lunga e foi construir o seu reino, que o chamou de Reino de Matamba. Foi nessa época que Lunga teve muitos conflitos com outros reinos e mudou o nome do seu reino de Lunga para Urunda ou Urunda, e também trocou o seu nome de Lunga para
Moachi Yanfa, voltando assim o nome de Yanfa. Essa é a verídica história que fez surgir os atuais reinos em Congo, chamado Angola, antes da última invasão europeia, que se aproveitou da divisão do povo banto durante o tempo da escuridão ou da ausência da luz no mundo. Pois com a morte de Chisola, o chamado de apóstolo do gentio, e de todos os discípulos ou servos de Mamuene, ou o Muene, o mundo entrou na Era das Trevas e a chamada a Era da Grande Apostasia, onde os imperadores romanos e gregos criaram novas correntes ideológicas e religiosas e começaram a sua missão até África e Congo, o Reino Congo, por meio dos papas, e estes, por meio das suas autoridades papas, fizeram bulas papais, otorgaram reis de Portugal e não só, a invadirem a África e o Reino Congo. Todos os atuais reinos que sofreram a última invasão europeia, no caso de Angola, em 1482, saíram de Yaoundé, atual Camarões, e vieram para o interior de Congo, onde havia se instalado e criaram um reino que chamaram de Lunga. E depois se dividiram e cada um construiu o seu reino, tal como muitos ainda são conhecidos hoje, fazendo parecer que somos povos diferentes e divididos, quando na verdade e na realidade somos um só povo, Banto, Bakongo, de Camarões, a África do Sul, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. É por isso que você vê que na área da espiritualidade, os que dominam muito da área da espiritualidade, de onde que veio muitos profetas, é a parte que foi com o Mwaduango, isso é, no norte de Angola. É onde que saem muitos profetas, muitos espiritualistas, muitos ingunsas, porque eles levaram a parte da espiritualidade. Já os que ficaram com a parte da matemática ou da ciência, por isso que você vê, não é que os Chokwe são considerados como a origem da matemática. Por quê? Porque eles eram as pessoas que cuidavam da administração do reino, por isso que eles até têm, e muitos de nós sabemos disso, que os Chokwes são classificados que um grupo ou pessoas que liam as letras, os números, que é chamado Aquacuta Sona, os cálculos, aqueles desenhos aí dos cálculos, porque eles eram pessoas que cuidavam da área do tesoureiro do reino. Por isso que você vê os Chokwe também tem uma canção que eles cantam, Taminoka, Chisenge, quer dizer, Chisenge, aquele que vai senga, pedir ou receber os tributos. Por isso que é chamado Chisenge, ou Senge, em Lingala, porque todos é um só único povo. Os Chokwe são também todos em Bakongo, todos. Os Zulu, muitos povos, todos, são Bakongo, porque Bakongo significa os filhos ou os congos, congoleses. Então, você vê também, por exemplo, na parte dos Zulu, são pessoas que eles tiveram muito essa parte da força do exército. Eles são bons na guerra, porque eles levaram muito essa parte. Os seus irmãos, ou a linhagem que levou muito essa parte da guerra, das lutas do exército, foram os Zulus, assim também como os Bailundos. Os Bailundos também. Por exemplo, aqui nesse território de Angola, os melhores exércitos, tropas, são os do Sul, os Bailundos. Agora vamos começar a compreendermos por que os nossos povos, né, e certas famílias têm essas habilidades. E indo, por exemplo, no reino dos Longas, eles, é por isso que nós conhecemos, desde a antiguidade, que os nossos irmãos, os Bailungo, ou seja, os nossos irmãos, os Bundonga, eles são bons na parte da agricultura. Afinal de contas, tudo isso já veio trazido no DNA, na corrente sanguínea, em cada um. Assim também como nós encontramos, os nossos irmãos Matamba são bons na questão da confecção da investimento. Naquela época, quando, por exemplo, as pessoas pegavam os diamantes, tiravam diamante, uma garrafinha de diamante, e iam trocar para lhe dar uma peça de pano, porque esses nossos irmãos Matamba faziam muita inveja. Tudo agora está a ser claro. E não só, muita coisa. Então é necessário que consigamos compreendermos esses detalhes para que possamos compreender, na verdade, quem é o nosso povo e de onde saiu. Nessa divisão, muitos já haviam se desenvolvido na construção dos seus reinos e se organizaram, e os outros não. Por essa razão, quando os ocidentais europeus e asiáticos, em particular os europeus, voltaram pela foz do rio Zadi, com o objetivo traçado e bem estudado para dominar, escravizar e voltar a ocupar a nossa terra, a nossa pátria, esses reinos dos nossos antepassados e seus habitantes, e tiveram êxito em muitas frentes pela desorganização que encontraram, mas em alguns reinos que já eram muito desenvolvidos e organizados, militares e administrativamente, administrativamente, os europeus não tiveram êxito inicialmente. E agora, nesse momento atual, é chegado o período do juízo do Altíssimo e as maldições da terra e as maldições da lei contra toda a injustiça e a reconstrução e o início da reconstrução do Reino Congo, começando por Congola e todo o território e todo o Reino Congo, desde os Camarões até a África do Sul, da costa do Oceano Atlântico à costa do Oceano Índico, é o tempo do cumprimento das profecias dos profetas e o cumprimento das palavras do grande mestre Masaya Mani Agongo sobre a regeneração da terra e a instalação do reino da justiça que os seus discípulos lhe tinham perguntado, mestre, quando é agora que é a manifestação ou a restauração do Reino Congo?
Exatamente como profetizou Kimbangu em 1921, em Bansansanda, prevendo a vinda do grande rei divino para restaurar todo o povo Congo, que há muito tempo foi dividido e abusado como nenhum outro povo na terra, assim como também há cerca de 3.000 anos atrás, o profeta Ezequiel, em Yaoundé, profetizou da parte do Espírito do Congo, dizendo: farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Congo. Eles terão um só rei para governá-los e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em mais reinos. Não se chamarão mais com ídolos, nem com... Não se marcharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com crimes espirituais ou materiais de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de desobediência e de me trair. Eu os purificarei e eles serão o meu povo e eu serei o seu guia. Um rei igual ao meu servo Yahweh os governará. Todos terão um só governante, desde os Camarões até a África do Sul, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, e obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacubá, o pai ou antepassado deles, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre eles e os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Yahweh os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança, paz e abundância. Aumentarei a população e porei o meu quilombo, o templo, na terra deles, e ali ficará para sempre. Meu povo, quando ficarão para sempre, viverei ali com eles e serei o pai deles, e eles serão meus filhos, o meu povo. Quando eu puser o meu quilombo ali, para eu ficarem no meio deles, as nações ficarão a saber que eu, o Altíssimo de céus e da terra, Nzambi Congo, Nzambi Tata Congo, separei o meu povo e só ele povo tu, para ser o meu povo, a minha herança na terra. O nosso povo é o povo escolhido pelo Criador dos céus da terra. E na obediência é o povo mais iluminado, mais bonito, mais inteligente. Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu, bem-aventurados. Somos iluminados. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu. O mais rico. Somos bem-aventurados. Somos mais bonitos. Somos terra do futuro. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, 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 Benamutu, filhos do Criador. Somos bem-aventurados. Somos bem-sucedidos. Bantu, Benamutu, Bantu, 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 Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu. iluminados. Somos bem-aventurados. Somos Kembo. Assim somos nós, os iluminados do Criador, o futuro da humanidade. Ingeta. Ingeta. Bantu. Ingeta.